Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um integrante de uma quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarros foi preso numa operação da Polícia Civil em São Paulo. Você não sabe o que o grupo criminoso fazia. Ele instalava rastreadores nos veículos de entrega e para conseguir monitorar em tempo real a rota dos motoristas. Ainda era madrugada quando 80 policiais civis foram às ruas para cumprir 17 mandados de prisão e de busca e apreensão na capital e região metropolitana. O homem apontado pela polícia como responsável por organizar a distribuição das cargas de cigarros roubadas foi preso na Zona Sul. Segundo a investigação, os criminosos instalavam um rastreador embaixo dos veículos usados para fazer as entregas. O aparelho, que cabe na mão, tem um ímã que se prende ao metal e funciona com chip de celular. Nesta imagem é possível ver um suspeito invadindo o estacionamento para colocar o rastreador. Por um aplicativo, o grupo acompanhava em tempo real a rota que era feita pelo motorista. Eles seguiam as vítimas e verificavam onde elas deixavam o veículo e aí aproveitavam ali e instalavam um rastreador para depois, então, praticarem os roubos. Nesta ação, sob ameaça, o criminoso assumiu o volante enquanto o motorista é colocado no banco do passageiro. Uma moto abre caminho e o carro branco dá cobertura aos assaltantes. Em pontos estratégicos, as cargas avaliadas em até R$100 mil eram transferidas para os veículos da quadrilha. Depois do roubo, a vítima era abandonada com o carro vazio. Segundo a polícia, a quadrilha age há anos contra a mesma empresa que já soma um prejuízo de cerca de R$2 milhões. 10 integrantes foram identificados, 4 estão presos e 6 continuam foragidos. Na operação de hoje, celulares e outros equipamentos eletrônicos foram apreendidos e podem levar aos receptadores. As equipes continuam empenhadas na busca de prender os envolvidos e até deflagrar outra fase na busca dos receptadores. De acordo com a polícia, os criminosos usaram os rastreadores em ao menos 9 roubos. No segundo dia de julgamento, defesa de Bolsonaro questiona delação de Mauro Cid. Advogado também argumenta que ex-presidente não solicitou a minuta do golpe. E você vai ver também o que disseram as defesas de 3 ex-ministros de Estado. Acidente em ponto turístico de Lisboa deixa mortos e feridos. No Rio de Janeiro, o deputado estadual é preso, suspeito de usar o cargo para beneficiar o Comando Vermelho. E na seleção, Carlo Ancelotti procura o ataque ideal do Brasil para a Copa do Mundo. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Mais um motorista de aplicativo foi morto durante um assalto. Foi em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Um policial apaisana presenciou o crime e tentou conter os criminosos. 3 assaltantes em 2 motos cercam um carro de aplicativo perto de um farol. Segundos depois começa o tiroteio e o grupo foge. Nessa outra imagem, o carro da vítima desce desgovernado, atravessa a rua até bater de raspão em um poste. Passando pela avenida, havia um policial militar apaisana que tentou intervir no assalto e trocou tiros com os suspeitos. Aqui na delegacia, ele disse que atirou desviando da direção dos ocupantes do carro, mas ainda não há confirmação de onde partiu o tiro que matou o motorista. A arma do policial militar foi apreendida e vai passar por perícia. Renan Bigai, do Carmo, tinha 37 anos. Era casado e pai de um adolescente de 15 anos. No momento do crime, levava 2 passageiras para o aeroporto. Na delegacia, abalada, a família de Renan preferiu não falar. Os criminosos levaram o celular da vítima. A polícia acredita que o assaltante que abandonou uma das motos, furtada e com placa adulterada, se feriu no confronto. Até agora, ninguém foi preso. O jornalismo da Record teve acesso exclusivo ao inquérito sobre o assassinato de um gari em Belo Horizonte. Lembra dele? Laudenir Fernandes era o nome. Bom, você vai conhecer agora as trocas de mensagem que podem comprovar
O empresário René Júnior, que está preso por esse crime, usava sim as armas da mulher dele, que é delegada. E ela sabia disso e autorizava esse porte. As imagens encontradas no celular de René Júnior revelam a atração do empresário por armas. Pode ir? Vai lá. Uhul. É tiro e queda, né? Neste vídeo, ele mostra as 2 pistolas e o distintivo da mulher, a delegada Ana Paula Balbino. Nessa outra gravação, exibe as armas dentro do carro. Tem 2 ferramentas aqui, se precisar, nova no sistema, para a gente utilizar caso dê problema. Segundo os investigadores, René estava no mesmo veículo usado quando matou o gari Laudemir de Souza Fernandes no mês passado, depois de se irritar porque o caminhão de lixo impedia o trânsito. No inquérito, a polícia concluiu que René Júnior tinha acesso total às armas da mulher. As trocas de mensagens entre o casal, recuperadas pelos peritos, comprovaram que a delegada sabia e permitia o uso do armamento. Nesta conversa, Ana Paula pede para René esconder a arma antes de apresentá-lo a uma amiga. A polícia também encontrou mensagens escritas horas depois do assassinato. Nelas, René pede à mulher que entregue somente a pistola que não foi usada no crime. E também diz que não fez nada e que estava no lugar errado e na hora errada. René Júnior foi indiciado por homicídio, ameaça e porte ilegal de arma. Já Ana Paula foi indiciada por emprestar a arma ao marido. Ela está afastada do cargo por motivos de saúde. Liliana, viúva de Laudemir, também precisou se afastar do serviço, mas tenta, aos poucos, retomar a vida. Eu ouço os áudios dele, eu vejo as mensagens dele, e isso que me impulsiona todos os dias a querer lutar, né? A querer buscar essa justiça. As defesas do empresário e da delegada ainda não se manifestaram. O segundo dia de julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista teve hoje a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 3 acusados. Então nós vamos até a sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília para saber de todos os detalhes ao vivo com a Cristina Lemos. Boa noite, Cris. Boa noite, Mariana, Edu. Hoje foi o dia da apresentação das defesas dos últimos 4 de 8 réus deste chamado núcleo crucial. O principal argumento em comum a essas defesas é que não há fatos nem provas robustas capazes de sustentar as 5 acusações. São acusações pesadas, punidas com penas que, somadas, podem alcançar 43 anos de prisão. Você vai acompanhar a partir de agora as falas dos 2 advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro na reportagem de Clébio Cavagnoli. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal que as supostas contradições do tenente-coronel Mauro Cid deveriam anular o acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal. É algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido, ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Está escrito. O advogado Celso Vilardi defendeu que a minuta golpista, que previa a decretação de estado de sítio e a prisão de autoridades, ficou apenas nas palavras de Cid e que não existem provas de que Bolsonaro tenha tramado um golpe de Estado. Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. O advogado também voltou a reclamar da falta de acesso a provas, da quantidade de documentos apresentados pela Polícia Federal no processo e do prazo para preparar a defesa. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram.
São bilhões de documentos. Eu não conheço a íntegra desse processo. Outro advogado de Bolsonaro, Paulo da Cunha Bueno, afirmou que não é possível punir por algo que não aconteceu. Os atos preparatórios só poderiam ser puníveis se o legislador expressamente assim o fizesse. Nos crimes de terrorismo, está lá a previsão. Criminalizaram-se os atos preparatórios aos crimes de terrorismo. Isto não aconteceu nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O julgamento foi suspenso e vai ser retomado na terça-feira da semana que vem, com o voto do relator, Alexandre de Moraes. O ministro anotou os pontos de divergência e críticas feitas pelas defesas. A expectativa é que Moraes use toda a sessão da manhã de terça para rebater os argumentos de cada advogado, como fez no recebimento da denúncia. Depois de Moraes, votam na sequência os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. A última sessão está agendada para sexta-feira da semana que vem, 12 de setembro, quando vai ser definida a sentença de cada réu. Hoje também foi a última oportunidade para os advogados de outros 3 réus, todos eles ex-ministros do governo Bolsonaro, apresentarem suas defesas. E todos os 3 defenderam que deve ser anulada a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O advogado de Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, destacou o pouco tempo que teve para analisar a ação. José Luiz Oliveira Lima também criticou a decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, de não permitir a gravação da acariação do cliente dele com Mauro Cid. Para a PGR, Braga Neto era o responsável pela coordenação das ações mais violentas do grupo. A defesa se concentrou em atacar a delação premiada de Mauro Cid. 15 meses depois do primeiro depoimento que ele prestou, eminente ministra Carmen Lúcia, o réu colaborador traz um simples detalhe: a entrega de um dinheiro para o financiamento de um plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando da entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. E vai se dar credibilidade a esse réu delator que mente descaradamente o tempo inteiro, que mente nessa corte, que mente perante no interrogatório. Não é possível. A defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que não existem provas para vincular o general à tentativa de golpe. Para a PGR, o militar tinha papel ativo nas articulações. O advogado de Heleno usou uma apresentação com slides para reforçar a defesa e criticou a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu os depoimentos das testemunhas. Nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Críticas à atuação do relator, ao cerceamento de defesa e ao acesso à íntegra da acusação na véspera dos depoimentos foram alguns dos principais pontos levantados pelas defesas dos réus. O advogado do ex-ministro da Defesa destacou que o general fez justamente o contrário do que é acusado. Paulo Sérgio Nogueira teria tentado convencer Jair Bolsonaro a não dar um golpe de Estado. Atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Como é que ele fazia parte da organização criminosa? É a prova dos 9. Se estavam lutando, tira o comandante do Exército, tira o Freire Gomes, tira o Paulo Sérgio, tira o ministro da Defesa, coloca outro no lugar dele. Estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo disse que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. O julgamento agora é suspenso e será retomado às 9 da manhã na próxima terça-feira, já com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Israel planeja abrir um corredor humanitário para que a população da cidade de Gaza deixe as áreas de combate. Moradores estão denunciando que os terroristas do Hamas impedem a saída de civis. Nessa gravação, um palestino de Gaza explica como o Hamas dificulta a saída. Essa é a estratégia do Hamas. É sacrificar a população civil para utilizar o sofrimento do seu povo para pressionar Israel.
Israel planeja abrir uma zona humanitária na faixa de Gaza para que a população possa deixar a região em segurança. O exército já controla cerca de 75% do território. Agora, planeja ocupar a cidade de Gaza, que é considerada o último reduto do Hamas. Israel garante que não haverá acordo com os terroristas sem a libertação de todos os reféns. O presidente americano Donald Trump postou em uma rede social: diga ao Hamas para devolver imediatamente todos os 20 reféns e as coisas mudarão rapidamente. Isso vai acabar, escreveu. É hora do clima no JR. Lidiane Sayuri com a gente, porque Lid tem novo alerta para o Rio Grande do Sul. É tempestade vindo? Boa noite. Exatamente, Edu, com risco de temporais por todo o estado. Boa noite para você, Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, uma nova frente fria avança e provoca novos temporais no Rio Grande do Sul. Desde as Missões até a capital, a chuva será mais volumosa. Também chove forte entre Santa Catarina e o Paraná. Em Porto Alegre, dia nublado com chuva volumosa, máxima de 20 graus e a mínima de 13 ocorre à noite. Em São Paulo, sol entre poucas nuvens, faz até 31. Em Teresina, tempo seco e quente com 37 graus. Hoje, a maior quantidade de água foi registrada na Bahia e no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no sul e na região norte. Amanhã, a circulação de ventos e a massa de ar seco garantem um dia de sol com baixa umidade do ar em grande parte do centro-oeste, sudeste e no interior do nordeste. Na região norte, o calor e a umidade provocam chuva forte entre Roraima e Rondônia. No Nordeste, os ventos do mar trazem chuva forte de Sergipe ao Rio Grande do Norte. Em Curitiba, faz 28 graus. Em Belo Horizonte, 25. Em Campo Grande, 35. Em Manaus, 31 e até 27 em João Pessoa. Tempo delivery. O Rodrigo é de Jacareí, São Paulo. Boa noite, Rodrigo. Quinta e sexta com predomínio de sol sem chuva. As máximas ficam entre os 28 e os 29 graus. No sábado, o tempo muda. O sol aparece entre nuvens e a máxima não passa dos 21 graus. O Lucas é de Carinhanha, na Bahia. Oi, Lucas. Os próximos dias serão de sol, com máximas entre os 30 e os 33 graus. A gente quer te ver por aqui também. Pelas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lid. E ainda hoje, um dos alvos da operação contra fraudes no setor de combustíveis já havia sido denunciado por adulteração de gasolina. E mais, Brasil encerra a preparação para o jogo contra o Chile pelas eliminatórias da Copa. Ancelotti deu uma ideia de como pode escalar a equipe diante dos 70 atletas que considera terem capacidade de estar na seleção. A seleção brasileira encerrou os treinamentos para o jogo contra o Chile no Maracanã. E é o seguinte, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que vai vir com o time daquele jeito, hein? 4 atacantes. Paloma Totti com a gente, mas o italiano está guardando alguns segredos. Diz que vai modificando o esquema tático conforme o adversário, né? Boa noite. É isso, mas amanhã ele deve ir para o ataque. Boa noite para vocês, boa noite para você. O técnico deixou claro que nem sempre vai ser tão ofensivo assim, jogando com 4 atacantes. Ancelotti também falou sobre a ausência de Neymar. Lá se vão 100 dias à frente da seleção brasileira e Carlo Ancelotti já sentiu a pressão do cargo. Para não deixar dúvidas, fez questão de explicar a não convocação de Neymar. É uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. O que o jogador está fazendo, o que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é critério que toda a comissão considera muito importante. Com a vaga no Mundial garantida, o italiano pode fazer testes. Esse equipo nacional tem muita concorrência. O Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. O desafio é transformar o talento dos jogadores brasileiros em um time competitivo para a Copa do Mundo. Ancelotti entende que a seleção foi bem contra o Paraguai,
A ideia é manter um jogo ofensivo com 4 atacantes no time titular. Amanhã será o primeiro jogo de Ancelotti no Maracanã. Com o trabalho feito durante a semana, o Brasil deve enfrentar o Chile com Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na defesa, Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo, Rafinha, Estevão, Gabriel Martinelli e João Pedro no ataque. Está testando. Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético Mineiro. O argentino chegou hoje em Belo Horizonte para a segunda passagem dele pelo clube. Sampaoli assinou contrato de 2 anos e já mandou recado para a torcida. Feliz por voltar aqui, bueno, e muita ilusão e ojalá que podamos fazer o Galo muito mais grande. Na primeira passagem pelo Atlético, em 2020, Sampaoli conquistou o Campeonato Mineiro e foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Precisa reagir no Brasileirão. Mariana, Edu. Obrigado, Paloma. A seguir, a história do dia no Rio de Janeiro. Um deputado estadual foi preso por suspeita de usar o cargo para defender interesses de uma facção criminosa. E também um bondinho descarrila em Lisboa e deixa ao menos 15 mortos. O governo decretou luto nacional e a polícia investiga as causas do acidente. A Polícia Federal fez uma operação para prender um grupo criminoso que recrutava as chamadas mulas do tráfico, pessoas que embarcavam em pelo menos 3 aeroportos do país. No Rio Grande do Sul, uma mulher que é considerada chefe dessa quadrilha foi presa. A droga geralmente era engolida em cápsulas por pessoas contratadas pela quadrilha. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, era um dos caminhos usados pelos criminosos para enviar cocaína até a Europa. O que motiva essas pessoas a arriscarem a sua própria vida e o que motiva elas a tentarem passar por uma fiscalização cada vez mais difícil em Viracopos é a sua necessidade financeira. A investigação começou depois que uma das chamadas mulas do tráfico foi presa em Viracopos em setembro de 2023. Ela havia ingerido cápsulas e também levava a droga presa às pernas. No total, mais de meio quilo de cocaína. A partir desse flagrante, a Polícia Federal descobriu o envolvimento do grupo em 7 casos anteriores. As prisões foram feitas quando as mulas tentavam embarcar nos aeroportos de Guarulhos, Fortaleza e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Em outros 2 casos, suspeitos foram detidos ao chegar à França e à Suíça. A investigação identificou um esquema para atrair e convencer pessoas a se arriscarem a transportar as drogas. Os responsáveis por recrutar as mulas agiam principalmente no Ceará e no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, o grupo escolhia preferencialmente mulheres, por levantarem menos suspeitas. Na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre, agentes prenderam uma das chefes da quadrilha. No Ceará, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em pelo menos 2 cidades. Um dos objetivos era capturar uma outra mulher. A segunda pessoa na escala hierárquica dessa organização criminosa é uma outra mulher que mora no Ceará e que encontra-se foragida nesse momento. 5 homens foram presos depois da morte de um policial civil numa comunidade da região central de São Paulo. Durante a tarde, investigadores fizeram buscas no local. Caio Bruno, de 33 anos, foi morto ontem à noite. Em depoimento, um dos presos disse que a confusão começou depois que Caio tentou invadir a casa dele. O suspeito afirmou também que o policial atirou e que, por isso, foi linchado por outros moradores. A arma e o carro da vítima estavam na comunidade. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas. Caio era policial do Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC. E a Polícia Federal prendeu o deputado estadual do Rio, Diego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Ele é acusado de tráfico de drogas e de armas. A investigação apontou ainda que o parlamentar usava o cargo para atender a interesses de uma facção criminosa. Os policiais fizeram buscas em mais de 20 endereços. Entre eles, na casa de luxo do deputado estadual, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Mas TH Joias, como é conhecido o parlamentar, tinha fugido horas antes.
Ele foi localizado e preso pouco depois na casa de um amigo na mesma região. Os policiais ainda estiveram na Assembleia Legislativa do Rio. Assessores parlamentares do deputado são investigados por suspeita de envolvimento no esquema. Um deles foi preso. De acordo com a polícia, o deputado estadual usava o cargo para atender a interesses do Comando Vermelho. Os interesses que ele está atendendo não é o da sociedade, não é o da segurança pública, é o da facção, é o da organização criminosa armada. As investigações mostraram o envolvimento do deputado com a compra e venda de armas e drogas, contrabando e fornecimento de equipamentos para derrubar drones da polícia. TH Joias já tinha sido preso em 2017. Depois da operação, o MDB informou que expulsou o parlamentar do partido. Entre os presos também estão um delegado da Polícia Federal, um ex-secretário estadual e policiais militares. A defesa do deputado ainda não se pronunciou. A gente ouve que tem facção criminosa preparando o juiz, preparando o promotor, preparando o defensor, preparando o policial, preparando o político. O que cabe a nós é combater com dureza, com firmeza e impedir que isso aconteça. A compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, ainda depende do aval do Banco Central. A operação é estimada em 2 bilhões de reais. A aprovação do Banco Central e da Assembleia de Acionistas do BRB é a última etapa para a negociação ser concluída. Mas a decisão depende de consenso da diretoria colegiada do Banco Central. O impasse está nas mãos do diretor de organização do sistema financeiro, Renato Gomes. O colegiado é formado pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, e 8 diretores. Renato Gomes é o único contrário à operação. Mesmo depois do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O tema chegou ao Congresso, que discute um projeto de lei para permitir que os parlamentares demitam diretores do Banco Central. Não tem nada de interferência, isso é um padrão que existe, inclusive, em boa parte do mundo, e o que o Congresso deseja é realmente fazer um pouco esse melhor acompanhamento das atividades do Banco Central. O BRB anunciou a intenção de comprar parte do Banco Master em março deste ano. Segundo o Banco de Brasília, a operação vai fortalecer sua presença no mercado financeiro e a oferta de produtos e serviços. O BRB tem quase 9 milhões de clientes, 61 bilhões de reais em ativos e atua em 19 estados e no Distrito Federal. Se a compra for concluída, o novo conglomerado financeiro terá mais de 100 bilhões de reais em ativos. Em agosto, a Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizou o BRB a comprar 49% das ações ordinárias, que dão direito a voto nas assembleias de acionistas, e 58% do capital total do Master. A aprovação era uma das condições determinadas pela Justiça para o negócio avançar. Este economista avalia como positiva a operação e diz que o negócio não causa prejuízo para a concorrência do setor. Acho que é positivo, traz concorrência para o mercado. No caso do Master, você tem o Banco Central, na minha opinião, demorando muito para fazer análise de um caso que deveria ser simples, porque envolve 2 bancos que já operam, cujo Banco Central já acompanha, não é? A transação, até onde se sabe, foi, de certa forma, acompanhada pelo Banco Central. O Banco Central estava ciente de que poderia haver essa transação e, ainda assim, há uma demora. Um apagão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, provocou transtornos com atrasos de voos e a suspensão temporária de serviços. Segundo a concessionária, a falta de energia ocorreu durante um serviço de manutenção. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, foi afastado do cargo depois de uma operação da Polícia Federal contra desvio de recursos destinados ao enfrentamento da Covid, incluindo verbas para a compra de cestas básicas. Vanderlei Barbosa afirma ser vítima de perseguição e nega as irregularidades.
Uma organização criminosa responsável por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil no Paraná. Também foram cumpridos mandados em outros 8 estados e no Distrito Federal. 57 suspeitos foram presos. O prejuízo passa de 5 milhões de reais. No Pará, a Justiça Federal tornou réus 9 acusados por aquela fraude na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19. Entre os denunciados estão ex-secretários de governo. De acordo com o Ministério Público, a compra totalizou 50 milhões de reais. As denúncias incluem fraude em licitação, superfaturamento, corrupção e associação criminosa. Em Salvador, um homem foi preso em flagrante por cultivar 50 pés de maconha na cobertura de um prédio residencial. Os investigadores encontraram 50 pés de maconha e 4 estufas. Tudo estava num apartamento de cobertura, na área central de Salvador. O dono do local, Charles dos Santos, de 37 anos, foi preso em flagrante. Ele morava no imóvel havia um ano. O entra e sai no apartamento dele chamou a atenção dos vizinhos. A polícia foi até lá, depois de receber uma denúncia anônima. Em depoimento, o suspeito disse que cultivava a droga para uso medicinal. A defesa dele chegou a apresentar uma decisão da Justiça que autoriza o plantio em casa. Mas, segundo a polícia, a permissão era para o cultivo de, no máximo, 6 pés. Pela produção que havia dentro de sua residência, aparentemente não é para uso pessoal e ele estava atuando de forma irregular. Charles deve passar por audiência de custódia amanhã. Empresários brasileiros se reuniram hoje com o Departamento de Estado americano para negociar o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. O encontro foi com o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores. Depois da reunião, o presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou que a regulamentação das Big Techs no Brasil é o principal entrave na relação entre os dois países. O aspecto político, óbvio, foi colocado, mas tudo que foi colocado para nós, obviamente, subentendendo, não somos nenhum tipo de ilusão, mas que seria principalmente as restrições que estavam incidindo sobre as empresas americanas, que eles queriam soluções para isso. Nos foi mostrado um caminho a ser seguido, que obviamente perpassa pela política, mas tem que se sentar numa mesa. A CNI contratou um advogado para representar a indústria nacional. Cercado por 130 empresários brasileiros, Brian Ballard disse acreditar em novas isenções. O advogado lamentou não ser a melhor semana para negociar por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto parte dos empresários foi ao Capitólio tentar falar com congressistas, outros representantes compareceram a uma audiência no Escritório de Comércio dos Estados Unidos. A sessão faz parte de um processo aberto a pedido do governo norte-americano para investigar se as políticas comerciais brasileiras estão prejudicando empresas e interesses dos Estados Unidos. Durante a audiência, os representantes do Brasil explicaram as relações entre os dois países e ainda responderam perguntas da representação americana de comércio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil discorda que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos sejam injustas. O que a gente está levando é que isso não é uma verdade, mostrando o que esses acordos realmente significam, que eles foram feitos todos em base nas regulações da OMC e não há prejuízo nenhum com relação ao acesso de produtos americanos ao mercado brasileiro. Pela primeira vez, os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reuniram em um evento público. Foi durante um desfile militar que celebra os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O desfile aconteceu na Praça da Paz Celestial, em Pequim. A parada militar contou com milhares de soldados e a exibição de armamentos pesados, incluindo mísseis nucleares. O desfile é uma demonstração de força perante o poderio militar dos Estados Unidos. O
anfitrião Xi Jinping participou de conversas com líderes de diversos países, declarou apoio à soberania do Irã e classificou a Rússia como parceira. O evento foi planejado para projetar a influência diplomática chinesa e possibilitou o encontro entre os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte. Esta foi a primeira vez em que Xi, Putin e Kim Jong-un foram vistos juntos. O Brasil foi representado pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim. Depois da cerimônia, Putin e Kim Jong-un participaram de uma reunião bilateral. O presidente russo agradeceu à Coreia do Norte pelo envio de soldados para lutar contra a Ucrânia e convidou Kim para visitar a Rússia. Um acidente no elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Portugal, deixou hoje pelo menos 15 mortos. 18 pessoas ficaram feridas nesse acidente com um bondinho, entre elas uma criança de 3 anos. O acidente aconteceu perto da principal avenida de Lisboa. Testemunhas que estavam na região disseram que o elétrico, como é chamado o bondinho em Portugal, estava em alta velocidade e relataram um forte estrondo depois que o veículo saiu dos trilhos e bateu contra um prédio. Essa mulher disse que viu o bondinho descer completamente desenfreado. E na curva ele tombou. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, visitou o local do acidente e disse que havia muitas pessoas em estado grave. Lisboa está de luto. As autoridades ainda não confirmaram a identidade das vítimas, mas até por se tratar de um ponto turístico, se sabe que muitas são estrangeiras. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou o que chamou de tragédia e enviou solidariedade às famílias das vítimas. O governo decretou luto nacional. A polícia vai investigar a causa do acidente. Existe a suspeita de falta de manutenção. O Ministério Público também vai abrir um inquérito. Acho que a falta de manutenção aqui foi um bocado o problema. A empresa que administra a via afirmou que todos os protocolos de manutenção foram realizados. Estamos a apurar. O elevador da Glória existe desde 1885 e é um dos principais pontos turísticos da capital portuguesa. Essa linha transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano, segundo a prefeitura. Em 2018, um outro bondinho descarrilou. 28 pessoas ficaram feridas na ocasião. A mulher que denunciou o jogador Davi Luiz por ameaça de morte e violência psicológica prestou um novo depoimento hoje em Fortaleza. Ela entregou o celular à polícia, que vai analisar as mensagens trocadas com o atleta. Na chegada à delegacia da mulher, Caroline Cavalcante não quis gravar entrevista. Nesta tarde, ela prestou um novo depoimento para a polícia, que apura as supostas ameaças feitas pelo jogador Davi Luiz. Caroline afirma ter mantido um relacionamento extraconjugal com o atleta durante o período em que ele atuou pelo Fortaleza. No mês passado, Davi Luiz foi jogar no Chipre. Tudo leva a crer por questão de ciúme ou questão de posse de propriedade, toda aquela situação que a gente vê que é muito comum dos homens, né? Estão tendo um relacionamento e acham que podem ter a posse da mulher. Caroline Cavalcante entregou o celular para a perícia, que vai analisar as mensagens trocadas por eles. O advogado que representa a jovem disse ainda que novas provas foram apresentadas. A justiça já concedeu uma medida protetiva contra o jogador. Tem muita coisa para aparecer e provando justamente essa contradição que o Davi Luiz insiste em dizer que nada aconteceu. Em vídeo publicado nas redes sociais, Davi Luiz negou as acusações e afirmou que medidas legais estão sendo tomadas. Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente. Errei sim, trocar mensagem com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida. Vamos agora para Mato Grosso do Sul, onde uma mulher ligou para a polícia militar pedindo ajuda. Ela pediu uma corrida de táxi. O policial entendeu que se tratava de um caso de violência doméstica e acionou as viaturas de plantão. A chamada era um pedido de socorro de uma mulher de 25 anos. Dia, tudo bem? Eu gostaria de pedir um táxi.
Bom dia, eu sou policial militar. Tem certeza que a senhora ligou corretamente? Sim, é um táxi mesmo que eu quero pedir. A senhora tá bem? Não, moço, não. Ok, senhor, o táxi tá seguindo, tá bom? Só peço que a senhora ficar na frente da casa aí para facilitar o taxista encontrar a senhora. Os policiais que estavam de plantão foram até o local. Uma fazenda no município de Maracaju, a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande. A mulher foi resgatada e o agressor preso. Ela estava sendo ameaçada de morte e já tinha medida protetiva contra ele. Ele já havia desferido algumas agressões físicas contra ela e ameaçado ela com alguns materiais, um martelo e um facão. Segundo a polícia, a mulher foi levada para uma casa de acolhimento. Então cabe ali a percepção e toda a experiência do operador de estar preparado para vislumbrar isso e atender da melhor forma a população. Um homem foi preso em flagrante em uma fiscalização num desmanche na região central de São Paulo. O local em que ele estava foi multado e teve milhares de peças ilegais apreendidas. Equipes do Detran e da Guarda Civil Metropolitana fiscalizaram 16 desmanches credenciados e clandestinos na região central. 8 foram multados. Os principais problemas encontrados foram vendas de peças proibidas, como amortecedores, já que itens de segurança de segunda mão não podem ser vendidos, além de peças de origem desconhecida, produtos sem nota fiscal, motocicletas usadas e até mesmo sucatas de carros desmontados sem a liberação do Detran. Aqui, nesse desmanche, o aviso indica que o ponto de venda está em reforma e sob nova direção. Só que mesmo sem autorização, funcionava normalmente. Assim que a fiscalização apareceu, as pessoas que seriam os funcionários do local fugiram. Identificamos no estabelecimento pacotes onde possivelmente essas peças já estavam encomendadas e seriam despachadas de forma irregular. Foi identificada também a comercialização de peças que não poderiam ser comercializadas no local e também algumas evidências aí de indícios de produtos de furto e roubo também de veículos. Até agosto deste ano, foram realizadas mais de 100 fiscalizações em desmanches na capital paulista. 51 foram autuados por alguma irregularidade. Em todo o estado, houve mais de 500 fiscalizações, com quase 200 multas. A gente orienta, inclusive, o cidadão que, ao ter necessidade de comprar algum tipo de peça, ele deve realmente procurar saber se aquele estabelecimento é credenciado e, principalmente, se as peças que estão expostas dentro do estabelecimento, ela possui as etiquetas de rastreabilidade. Um homem foi preso em flagrante. Todo o material irregular nos 3 andares de loja vai ser apreendido. Você sabia que caminhões a diesel são obrigados por lei a rodar com um produto que diminui a poluição do ar? É o chamado Arla 32. Motoristas que não usam esse reagente podem responder por crime ambiental. Nas ações, a Polícia Rodoviária Federal identifica caminhões sem Arla 32 ou com a substância adulterada. A Arla 32 é um produto obrigatório para veículos a diesel, fabricados a partir de 2012, e é usado para diminuir a poluição da queima do combustível. O reagente é composto por ureia de alta pureza e água desmineralizada. Quando aquecido, vira amônia. No catalisador do veículo, acontece uma reação química entre a amônia e os gases da combustão do diesel, que são transformados em água e nitrogênio, inofensivos ao meio ambiente. Quando há adulteração, a reação química produz gases mais poluentes. Ele emite em torno de 5 vezes a mais, 4 a 5 vezes a mais do que emite se ele estivesse na condição original e certo. Na fiscalização, os agentes param os veículos para fazer testes. O computador de bordo do veículo mostra 100% da capacidade do tanque de ar lá ocupado. E quando a gente desconecta um dos cabos aqui, mostrando que essa informação que está apresentada na tela é informação falsa. Nem sempre o motorista sabe que o Arla que está no tanque é adulterado. Em alguns casos, ele só descobre quando o painel sinaliza quando o motor perde a potência ou em fiscalizações como esta. Agora a gente está acompanhando aqui o trabalho dos policiais rodoviários federais. Eles acabaram de retirar o Arla do tanque com uma seringa e estão colocando a substância neste frasco. Por fim, eles vão levar então o Arla até a viatura para fazer o teste.
Agora o teste de cor é aqui, ó. Como ele está transparente quase, ele está aprovado. Todas essas empresas, tanto o abastecimento em posto de gasolina como o abastecimento dentro da própria empresa proprietária do veículo, eles compram de alguém. Muitas vezes a empresa de boa fé compra achando que é um Arla original e acaba recebendo um Arla adulterado. O Arla 32 quase sempre é falsificado com água e ureia agrícola para ficar mais barato. Este laboratório faz testes para identificar adulterações. Quando a coloração está de clara para um bege, ela está dentro dos 5 ppm que é o da normativa. Quando começa a escurecer, fica vinho para preto, ela está fora. Quem dirige o veículo a diesel sem o reagente pode ser multado. Ela pode ser enquadrada como uma infração de trânsito, ela pode ser uma infração ambiental. As multas podem variar de R$ 500 a R$ 2 milhões, além de apreensão de veículos, embargo de instalações e apreensão de outros equipamentos. Exclusivo. Um dos alvos da operação contra fraudes no setor de combustíveis, que foi realizada na semana passada, já havia sido denunciado por adulterar álcool e gasolina. Roberto da Silva, conhecido como Beto Louco, é investigado por ligação com a maior facção criminosa do país. Encher o tanque do carro é uma ação tão cotidiana que pouca gente se dá conta da complexidade que é produzir combustível. O processo envolve empresas de capital milionário e as investigações mostraram que muitas delas estão nas mãos do PCC. Há 15 anos, a facção comandava 12 postos de combustível com faturamento de 50 milhões de reais. Hoje são 6 usinas produtoras de álcool, 6 refinarias, 17 distribuidoras, 4 transportadoras, 1 terminal portuário e 1.000 postos. A movimentação financeira, 52 bilhões de reais em 5 anos. Não há nenhum pedacinho dessa cadeia toda que não tenha alguma empresa do crime organizado. Uma investigação da Promotoria Paulista, a qual o Jornal da Record teve acesso com exclusividade, mostra como os criminosos compram e desviam nafta, um derivado do petróleo. A substância é usada na indústria petroquímica e também para produzir a gasolina. Eles adulteravam o combustível, por exemplo, a gasolina com a nafta, para ter um volume maior e vender mais combustível. As taxas de importação são maiores quando a nafta é destinada ao setor de combustível. De olho nisso, segundo a denúncia, a organização criminosa burlou licenças de importação. No primeiro trimestre de 2020, uma das empresas investigadas, a Confidence Trading, comercializou o equivalente a 5,5 milhões de reais em mercadoria para a Ahler Química do Brasil. A Receita Federal acompanhou a remessa de nafta a partir do Porto de Santos. O caminhão tinha como destino Minas Gerais, mas descarregou o produto no interior de São Paulo. Uma análise revelou que o produto era, na verdade, gasolina A, mais cara. A fraude consistia em sonegar impostos. De acordo com o Ministério Público, a Ahler é gerida por Roberto da Silva, conhecido como Beto Louco, e apontado como um dos responsáveis pelo esquema do PCC revelado na semana passada. Beto Louco e Mohamed Hussein Murad estão foragidos. Em uma conversa, um homem sugere apresentar a Ahler na licença de importação. Beto Louco responde que é perigoso atrapalharem as operações da facção. Para os promotores, os criminosos usaram ainda uma terceira empresa no esquema, a Sun Energy. Nesta mensagem, os suspeitos orientam a mentir no documento. Declaramos que o referido produto será para uso na fabricação de lubrificantes industriais. Segundo o Ministério Público, as empresas de fachada serviam para esconder a identidade dos verdadeiros gestores. Em Santo Amaro das Brotas, cidade com 11.000 habitantes em Sergipe, 5 mulheres foram usadas como laranjas em mais de 100 negócios. Essas empresas ali movimentando recursos milionários e com sedes em endereços de luxos da capital paulista.
O esquema só funcionava por causa do envolvimento de fundos de investimento sediados em um dos principais centros financeiros do país. A facção controla 40 fundos. Somente uma fintech movimentou mais de 46 bilhões de reais. O grande desafio para quem trabalha de forma regular no setor é concorrer com criminosos que praticam ilegalidades em todas as etapas, da produção à bomba. Tudo começa com a adulteração do combustível. Depois vem a fraude volumétrica, quando o consumidor recebe menos litros do que pagou. Além da formação de cartel, é muito comum o furto de combustível em dutos, um crime com alto risco para o meio ambiente e para a população. Mas é a sonegação fiscal que acarreta o maior prejuízo para a economia brasileira. O fato deles utilizarem dinheiro em espécie muitas vezes impede com que a gente consiga aí apurar cabalmente a origem desses recursos que são transacionados em diversas contas. A estimativa do Instituto Combustível Legal é que haja perda de 29 bilhões de reais por ano. Se nós tivéssemos uma diminuição dessa sonegação e adulteração e fraudes, nós poderíamos investir muito mais em educação, muito mais em segurança, muito mais em saúde. Outro desafio são os chamados devedores contumazes, empresários que não pagam impostos por um período considerável. O Senado aprovou na terça-feira um projeto de lei que endurece as penalidades à prática. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Se todos os elos da cadeia fizerem uma aliança estratégica, vai ser muito difícil esse espaço crescer, porque eles não vão ter como escoar o combustível adulterado. A defesa de Roberto da Silva não respondeu aos nossos questionamentos. O advogado de Mohamed Hussein Murad negou qualquer envolvimento do cliente dele com crime organizado. Não conseguimos contato com as defesas das empresas Aleher Química do Brasil, Confidence Trading e Sun Energy. A gente fica por aqui, mas à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Patrulha das Fronteiras. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.